Bom dia, oi pessoal. Bom, queria falar com vocês hoje sobre morte súbita. Muitas pessoas interpretam morte súbita como um infarto agudo do miocárdio. Mas quando se trata principalmente de uma morte súbita em paciente jovem, é muito perigoso a gente ficar com esse diagnóstico na cabeça. E eu vou explicar por quê. Eu sou Thaísa, médica cardiologista, trabalho com cardiopatia congênita e doenças da aorta, além de cardiologia clínica. Sou mestre em ciências cardiovasculares e professora universitária. E minha missão aqui nas redes sociais é descomplicar o coração com vocês. Bom, morte súbita, principalmente num paciente jovem, na verdade pode ser relacionada a várias outras causas. E o importante da gente saber é que muitas dessas causas tem um fundo genético. Então isso é importante tanto para irmãos dessa pessoa, filhos dessa pessoa. Então ter esse diagnóstico é muito importante, por mais que seja muito desagradável para a família a ideia da autópsia. Além de, obviamente, uma morte súbita, o certo é a gente ter o diagnóstico correto para botar também no atestado de óbito, porque, né, como médicos, a gente tem essa responsabilidade. Pode se tratar, por exemplo, de um envenenamento. Então, o correto, né, de um assassinato, por exemplo, né? Então, o correto é, como médico, ter o diagnóstico para poder botar no atestado de óbito. Então, fica esse alerta também para os médicos. Tem várias, na verdade. Uma delas seria uma trombose. E as tromboses, às vezes, estão relacionadas a alguma alteração genética chamadas as trombofilias. Nesse caso, o paciente ele coagula com mais facilidade, podendo formar trombos que podem obstruir alguma artéria, levando à isquemia daquele órgão que obstruiu. Então, uma embolia importante para os pulmões pode causar uma morte súbita, simular ali como se fosse um infarto. Se o paciente também, por exemplo, tem um forame oval patente, esse trombo ele pode passar, né, em vez de ir para o pulmão, ele vai para o lado esquerdo do coração e pode ir para o cérebro, causando um AVC extenso, ou pode até ir para as coronárias, causando um infarto agudo do miocárdio. Tá? É mais raro isso, mas pode acontecer também do trombo passar pelo FOP e fazer um infarto agudo do miocárdio. Outra causa de morte súbita é a rotura de um aneurisma de aorta, por exemplo, né? Um paciente que tem alguma predisposição genética para uma doença da aorta, seja um paciente com uma válvula aórtica bicúspide, paciente com síndrome de Marfan, ou alguma outra colagenose. Inclusive, a clínica da dissecção aórtica e da embolia pulmonar são muito semelhantes à clínica do infarto. O paciente muitas vezes sente uma dor torácica importante, e muitas vezes na emergência a gente tem até que descartar essas 3 doenças. Tem até a angiotomografia que pode ser feita com esse triplo descarte, no qual a gente avalia tanto a aorta quanto a artéria pulmonar e quanto as coronárias. E nós temos também as cardiopatias arritmogênicas, né? São cardiopatias que têm essa possibilidade do paciente ter uma arritmia fatal, como uma taquicardia ventricular ou uma fibrilação ventricular, levando à morte súbita também. Que são os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, displasia arritmogênica do VD, o paciente que tem uma canulopatia, que é uma alteração ali das células dos músculos, das células de músculo do coração, que tem ali um distúrbio elétrico, e tudo isso é hereditário. Então, é muito relevante para os familiares saber exatamente a causa da morte, porque muitas vezes a gente até descobrindo o gene responsável por essa alteração, a gente consegue fazer o rastreio nos demais familiares e tomar algumas medidas preventivas em relação a isso. Bom, cheguei em casa e estou terminando o post. Então a mensagem que eu queria passar é essa. Não vamos pensar que toda morte súbita é um infarto agudo do miocárdio. Para os familiares isso é muito relevante para o rastreio e para a prevenção dos mesmos desfechos para esses familiares, tá? E quanto mais jovem o paciente que teve desfecho, é mais relevante para o resto dos familiares, e também se você tem outros casos dentro da família com essa mesma situação, tá? Conforme vai aumentando, maior o risco de realmente ter uma relação genética, e os familiares precisam fazer esse rastreio. Tá? Então, se você tem um caso de morte súbita na família, ou se acontecer com vocês, tentem descobrir a causa, façam um rastreio nos familiares, procurem um cardiologista, melhor prevenir do que, infelizmente, remediar, né? E se você achou, então, essa informação relevante, curte e compartilha com quem mais você acha que precisa saber disso. Até a próxima!